Fala pessoal, tudo bom? Bom, se você chegou até aqui, viu nossas apostilas de Ruby, viu nosso conteúdo, agora a gente vai começar a falar sobre orientação a objetos. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é como o Ruby lida com orientação a objetos. Até agora, se você acompanhou pelo nosso material, a gente estava usando o Ruby de uma forma estruturada. E aí, como que o Ruby lida com isso? Como que a gente começa a construir um código que é orientado a objetos? Orientação a objetos é um paradigma que é para a gente abstrair objetos da vida real em elementos no nosso código. Então vamos ver, primeiramente, como que o Ruby faz isso. Bom, estou aqui no IRB, e aí, quando a gente quer construir um objeto, ver a que classe aquele objeto pertence, que significa de onde que ele veio, como que o Ruby criou essa estrutura, a gente pode fazer algumas coisas. Então vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, o hash, que é uma estrutura que a gente já usou fazendo coisas como hash igual a isso aqui, certo? Isso aqui cria um hash. A gente pode usar a classe do hash para criar o objeto. O que é a classe? A classe é a planta baixa, né? Quando você vai construir uma casa, você pode criar uma planta baixa e construir 1000 casas a partir daquela planta, né? Desde que o terreno seja compatível e tal. Então pensa na classe, nesse exemplo, né, como a planta baixa, que é, olha, a classe define a estrutura de como um hash é e o que ele faz, né, que métodos que ele responde, coisas do tipo, né? E os objetos são o hash em si, né? Por exemplo, isso aqui é um hash. Então, isso aqui é um objeto, é uma instância da classe, né? É a classe sendo usada na prática, beleza? Então, a classe define as regras e o objeto, né, usa dessa classe. Então, vou mostrar mais um exemplo. Ó, o hash poderia ser uma coisa assim, ó. Vou chamar a classe hash ponto new, tô falando, ó, vou criar um novo hash. Olha lá, gerou o mesmo resultado, né? Isso aqui é um syntax sugar que a gente fala em Ruby, né? Que é só uma sintaxe um pouco reduzida e elegante para fazer a mesma coisa. Eu posso executar a mesma coisa com array também. Ó. Claro que não faz muito sentido chamar a variável de hash, mas tudo bem. Ó, mesma coisa com array. Assim como estruturas muito básicas em Ruby. Em Ruby, uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, tudo é objeto, que é diferente um pouco de outras linguagens. Em outras linguagens, como C, C Sharp, Java, entre outras, certo? O que as outras linguagens fazem? Estruturas muito básicas, como número, booleanos, esse tipo de coisa, ela joga para a linguagem que aquela linguagem é implementada no caso, né? Então, linguagens como C Sharp são muito baseadas em C. Então, o que acontece? A gente pega estruturas como números, o que ela faz? Ah, eu vou usar o número do C, certo? Algumas vezes eles criam alguma implementação em cima, mas não é sempre. Estruturas muito básicas, que são os tipos que a gente chama de tipos primitivos, ele usa a implementação da base, né, em que aquela linguagem foi implementada em cima. Então, C# baseado em C foi implementado em cima do C, né? Então ele usa a estrutura base do C com algumas leves modificações. Isso não acontece tanto em Ruby. Por exemplo, se eu perguntar a classe do número aqui no caso, ó, já me devolve integer, certo? Se eu perguntar a classe de uma estrutura muito básica como um booleano, ó, tem o true class ou o false, se eu perguntar a classe dele, tem o false class. Então o Ruby sempre implementa uma planta baixa, aí, como eu estava explicando para vocês, para tudo. Isso quer dizer que em Ruby ele é muito similar às primeiras linguagens orientadas a objeto, onde tudo é objeto. Tudo em Ruby é objeto. Então eu posso, por exemplo, pegar o true aqui e perguntar que métodos que esse objeto responde, que funções da linguagem ele responde. Ó, já me mostra aqui todos os métodos desse objeto. Legal? Bom, a gente já viu aqui, já falou sobre classe, já viu o hash, já viu o array, já falou sobre em que tudo é orientado a objeto. Vamos criar a nossa classe agora? Vamos falar, olha, o hash, legal, o Ruby faz coisas com ele, o array, bacana, o Ruby também faz coisas com ele, né? O número, bacana. Mas agora, ó, no nosso programa, né, suponhamos que eu queira criar meu próprio objeto, né? E a gente vai querer, faz parte do dia a dia, né? A gente usar do conceito de abstração da orientação a objeto, que é transformar uma coisa real num objeto dentro do nosso código. Então a gente vai começar um exemplo aqui nessa série sobre uma conta bancária, né? Um exemplo de conta de banco. Ok? Então eu quero abstrair a conta de um cliente em alguma coisa de código. Legal? A gente pode começar a fazer isso. Bacana? Então vamos criar a nossa classe conta que vai vir a gerar objetos de contas de cliente. Legal?
Então vamos criar essa planta baixa aí, né, da conta. Então tô aqui no abrir o code, vou criar um novo arquivo, vou chamar ele de conta.rb aqui. Beleza? Para criar o arquivo da conta. E aí eu vou criar a classe conta e finalizar. Salvei, já era. No Ruby, para você criar uma classe, para você começar a definir uma estrutura, regras, como é que vai ser a planta baixa, como eu estava explicando, você usa a notação de classe. As classes em Ruby costumam começar com letras maiúsculas, né, porque elas são constantes, então a gente começa com letras maiúsculas aqui, é importante isso, é uma estrutura bem legal, e termina com end. Então tudo que está aqui dentro faz parte dessa classe. Por enquanto eu não vou definir nada, eu vou voltar lá para o IRB, salvar isso aqui, certo? Vou falar, IRB, por favor, requeira de onde eu rodei esse comando, né? Se você olhar, vou sair aqui para mostrar para vocês, ó. Se você olhar, eu estou na pasta onde está esse programa aqui, ó. Vou usar um comando de terminal, né? O ls para listar aqui, ó. O arquivo está aqui. Vou entrar no IRB e eu vou falar, olha IRB, carrega para mim, né? De onde eu tô o arquivo conta.rb. Por quê? Classes do Ruby, como integer, true class, false class, o array, o hash, o Ruby conhece, ele carrega sozinho. Agora, a minha classe conta faz parte da minha implementação do meu programa de conta bancária. Então, é uma coisa que o Ruby não conhece. Então, a gente tem que ensinar ele, certo? Então, eu vou falar, IRB, faz para mim, ó, requeira o arquivo relativo a onde eu rodei o IRB, certo? Ok? O arquivo, qual que é o arquivo? Conta. Certo? A classe conta, no caso, né? Ele vai achar, como a classe é conta, ele vai achar o arquivo dentro do conta.rb. Ó, deu true, então falei, ó, requeira o arquivo conta aqui, no caso, né? Conta.rb, lá dentro tem a classe conta, deu true, ele carregou para mim. Agora eu posso, ó, fazer conta.new e começar a gerar contas bancárias, ó. Tá vendo? E aí, o que é o objeto? É a conta de cada pessoa. Então, vamos supor, a conta do João é igual a essa conta.new. A conta do Henrique é igual a essa conta.new. Então, ó, a classe é quem definiu a regra. Como que eu faço new aqui? Como que eu inicio uma conta? Certo? A conta do João, ó, são os objetos. Ou seja, a partir da conta eu estou criando várias contas bancárias aqui. A classe é quem definiu as regras do que uma conta tem que fazer, e os objetos são eu utilizando daquela classe, dando new aí para uma conta.new, conta.new, outra conta.new, para gerar objetos, né? Cada conta bancária vai ser um objeto, mas todos fazem parte da mesma classe, que é a conta. Legal? Aí você olha para mim e fala, pô, mas esse arquivo está vazio, a gente não definiu nada, não tem um método new aqui, né? A gente não criou um método new dessa classe, a gente não fez isso aqui, ó. Por exemplo, para poder chamar a função new lá do Ruby. Como em Ruby tudo é um objeto, certo? O próprio Ruby já sabe o que tem que fazer quando eu gero um objeto novo. Então ele já definiu esse método automaticamente para a gente, tá bom? Então a gente não precisa mais lidar com ele nesse caso. O que a gente vai fazer agora é começar a customizar a nossa classe. Vamos lá?